uma pessoa parte para agressividade, bate na outra, será que ela pode alegar que perdeu a cabeça? Hoje a gente vai falar sobre episódios de agressividade nos quais parece que a pessoa realmente perdeu a cabeça e a gente vai discutir, será que ela realmente perdeu a cabeça e quais são as consequências legais disso? Seria um transtorno mental? Seria uma condição humana comum? Qual que é a diferença de um lado ou de outro? A gente vai falar sobre isso, incluindo o transtorno explosivo intermitente, a avaliação forense desse transtorno. Claro, assim que você se inscrever aqui no canal, já deixar o seu like se você acha temas como esse importantes. E a gente vai conversar sobre essa situação na qual a pessoa parece que perde a cabeça. A gente vê, de vez em quando, casos, por exemplo, filmados de colegas dentro do local de trabalho batendo em outro colega. Na frente das testemunhas, na frente das pessoas, sabendo que tem gente filmando, que a gente vai postar aquilo, que é mais do que prova judicial contra si mesmo, é um desastre para a vida da pessoa, ter a sua imagem viralizada assim, num contexto tão agressivo. Para a pessoa fazer uma coisa dessa, claro que ela perdeu a cabeça. Claro não, mas provavelmente, né? Não parece ser uma coisa calculada. Ah, eu vou ferrar com a minha vida, vou produzir prova contra si mesmo, mas é bom eu fazer. Não parece ser um cálculo racional, parece que a pessoa perdeu a cabeça. Agora, será que esse perder a cabeça necessariamente significa um transtorno mental? Significa algo patológico que possa até a gente pensar em eximir a pessoa de culpa, que a gente possa pensar que isso pode servir para uma alegação judicial ou não? Ou será que perder a cabeça, mesmo perdendo a cabeça, a pessoa responde e paga pelo seu crime, né, de agressão, tentativa de homicídio, mesmo tendo perdido a cabeça? São duas situações que a gente pode pensar, pelo menos. A primeira é a pessoa realmente ficar muito nervosa, muito enraivecida, ela não tem ali, em princípio, nenhum transtorno mental, nunca teve um transtorno mental, não tem nada de psiquiatria na história, mas ela fica tão enraivecida, ela fica tão dominada pelas suas emoções, ela é tomada por uma paixão ali naquele momento, que ela inverte o seu cálculo de custos e benefícios. Ela começa a achar que vale a pena. Sabe quando a gente pensa assim, isso aí não vale a pena? O que a gente está dizendo, né? Que o nosso comportamento vai trazer uma pena, uma penalidade, vai trazer uma consequência negativa, mas é algo que é bom, né? É uma pena que eu vou pagar, mas que vale, tá? Assim, mais do que coberto, o saldo é positivo, vale eu pagar esta pena pelo que eu vou ganhar do meu comportamento, da minha atitude. Então vale a pena eu fazer tal coisa. Normalmente, quando as consequências são bastante negativas, a gente diz que não vale a pena. O que a gente vai ganhar daquela atitude não compensa aquilo que a gente vai perder com o que a gente estiver fazendo. Qualquer caso de agressão, obviamente, não vale a pena, né? A não ser que seja em legítima defesa, alguma coisa assim, porque você não ganha nada agredindo o outro, você tem uma sensação de vingança, talvez, não estou falando de proteção pessoal, estou falando uma briga, você acha que equilibrou ali os pesos da justiça, mas a gente sabe que isso não acontece, no final das contas você fica se sentindo mal, se você não é um psicopata que é frio de sentimentos, você ver alguém machucado, você saber que você machucou alguém, geralmente vai trazer um mal-estar, e lógico, vai trazer uma pena por você ter sido agressivo, agredir, lesão corporal grave, ou leve, enfim, tentativa de homicídio, tudo que pode decorrer daquele ato, a gente fala assim, bom, isso então não vale a pena. Para a pessoa fazer então uma atitude como essa, ela deve estar tão tomada por emoções e paixões que esse cálculo se inverte. Ela fala, não, vale a pena, eu vou fazer. É uma coisa que não é só uma explosão de impulsividade, mas uma distorção cognitiva que a pessoa tem por estar mobilizada emocionalmente, afetivamente, que ela acha que tem mais é que fazer aquilo e naquele momento ela não vê mais nada, ela parte para as vias de fato. Isso, se não está atrelado a um transtorno mental, como na maioria das vezes não está,
Não exclui a imputabilidade, não exclui a responsabilidade penal da pessoa. Ela vai responder porque diz claramente na lei, no Código Penal, que a paixão ou a emoção não excluem a imputabilidade penal. Nós somos seres racionais, também somos seres emocionais, claro, mas a sociedade é construída no pressuposto de que nós somos capazes de usar a nossa razão, e quem não consegue usar a razão nesse momento é penalizado, porque tem que usar. Para a gente construir a nossa sociedade, a gente tem que usar a razão, colocar lá acima da emoção, não nos deixar dominar pela emoção, sair de cena, sair daquele momento mais estressante, daquele momento de mais raiva, para manter a coesão social, para manter a civilização nas bases que a gente conhece. Então isso não exclui a imputabilidade penal. Agora, pode acontecer, e existe, a gente tem vídeo no canal falando sobre o transtorno explosivo intermitente, pode acontecer de a pessoa apresentar um transtorno do controle do impulso. Ela tem por um transtorno mental, de fato, ela tem um diagnóstico médico no qual a sua capacidade de conter a sua impulsividade apresenta falhas. Os transtornos de controle de impulso são vários. A dependência química é um transtorno de controle do impulso, a dependência de jogo, o jogo patológico, a oniomania, dependência de compras, são situações que de alguma maneira a gente tem uma tendência a fazer, mobilizada por emoções. Então, uma compra, a relação sexual. Então, tem gente que tem um transtorno do impulso da relação sexual, e transtorno do impulso sexual excessivo. A compra, o jogo, né, a recompensa ali do jogo, isso tudo é prazeroso. Em algumas pessoas, esse prazer sai do controle, é como se ele fosse um acelerador superativado e a pessoa não tem freio, ou o freio dela é mais baixo. Ela tem muita aceleração, pouco freio, e ela age impulsivamente, ela age sob a influência desse impulso, com prejuízos para a sua própria vida. Então, o dependente de sexo, o dependente de jogo, o dependente de substâncias, ele sabe que ele está se prejudicando, ele sabe que aquilo não pode acontecer de novo, mas acontece. Não é porque ele quer, não é porque ela quer, não é por sem vergonhice, mas é porque a pessoa de fato perde esse controle. O freio está mais fraco e o acelerador está mais pisado ali, né? Mais acelerado. Então a pessoa perde o controle de fato. No transtorno explosivo intermitente, o impulso que está fora de controle é justamente o impulso da raiva. Quando a gente vê uma situação que nos parece injusta, que nos parece errada, que a gente tem que defender o que é nosso, defender o que é do nosso grupo, a gente sente raiva, a gente tem a tendência de querer ir para a briga. Mas a gente para, a gente pensa, a gente calcula se vale a pena, qual seria o melhor caminho, se a gente vai fazer um caminho na justiça, vai chamar a polícia, vai pôr advogado, a gente vai pensando e circunscrevendo a situação. Nas pessoas com transtorno explosivo intermitente, de vez em quando, isso é intermitente, pequenas provocações que lhes parecem injustas se tornam gatilhos para uma explosão desproporcional de raiva. Então é assim, o sujeito ele tem um pisão no pé, aquele pisão no pé é motivo para ele querer esganar o outro, querer matar, partir para cima, xingar a mãe e querer brigar mesmo fisicamente com a pessoa. Ou no trânsito, um susto que ele toma, nem precisa tomar uma fechada. Se ameaça dar uma fechada, ele já vai atrás, ele já xinga, ele é mobilizado por uma emoção que deixa a pessoa de fato assim, sem ver muito claramente o que está acontecendo. Ela perde o controle. Essas reações são desproporcionais, não são coerentes com aquela pequena provocação, e elas são intermitentes, não é que a pessoa está continuamente raivosa. E, na maioria das vezes, elas são seguidas de arrependimento. Não é que a pessoa fala assim, eu sabia que valia a pena, fiz de propósito, a pessoa merecia. Não, meu Deus, o que eu fiz? De novo, não acredito que eu perdi o controle dessa maneira, a pessoa não merecia, eu vou me prejudicar, prejudiquei a pessoa, e o sujeito fica ali arrasado com aquela situação. O transtorno explosivo intermitente, portanto, é uma doença, é um diagnóstico médico que denota a falha no sistema de freios e aceleração do cérebro das pessoas, que melhora com tratamento, melhora com psicoterapia, melhora com medicamento, e que pode sim levar a uma modificação no enquadre jurídico dessa pessoa. Por quê?
porque a lei, o Código Penal também diz que as pessoas que tiverem um transtorno mental, um diagnóstico médico que leve à abolição do autocontrole ou ao prejuízo do autocontrole, podem responder de uma maneira particular. Se ela não tiver autocontrole nenhum, tiver abolido o autocontrole, ela pode ser isenta de pena, inclusive ser mandada para uma medida de segurança. E se o controle estiver presente, mas estiver prejudicado, ela pode ter uma pena menor, descontada a pena, ou até pode transformar a pena em tratamento, se houver tratamento para aquela doença em questão que foi diagnosticada. Então, eu não estou aqui diagnosticando ninguém, não estou dizendo fulano teve, fulano não teve, eu estou dizendo que isso acontece. Eu vi alguém colocando nas redes sociais dizendo assim, mas essas pessoas, né, que tem esses, que alegam ter esse transtorno só bate em mulher, né, nunca vi bater em homem. Pois é, eu já vi pessoa bater, ir para cima de pessoas armadas. Eu tive um paciente que tinha esse transtorno explosivo intermitente e foi para cima de uma outra pessoa com uma faca, numa briga. O sujeito puxou uma faca para ele e foi para cima da faca, absolutamente descontrolado, se colocando em risco, sabendo depois o risco que fez, se arrependendo de ter feito isso. Então não é só para cima de mulher que vai, não. O que acontece é que a gente tem restrições aos nossos impulsos. Né? Você tem vontade de fazer algumas coisas e você tem freios. Não, isso aqui não pode, isso aqui é proibido, isso aqui se a polícia pegar, eu tô ferrado. Então essas coisas vão servindo como freios, só que nas pessoas com esse transtorno o freio falha. Então o freio não é suficiente e ela acaba agindo. Agora, claro que numa cultura, num contexto em que haja menos freios, então numa cultura em que haja possibilidade de bater em criança, de bater em mulher, você tem um freio a menos naquela situação. Então, se a pessoa já tem essa propensão de pular os freios com freio a menos, isso pode até se tornar mais recorrente. E aí, você também vai ter que avaliar se aquela agressão específica foi motivada por uma explosão de um sintoma de uma doença que ela tem, ou se não, foi deliberada porque a pessoa achou que devia bater mesmo. E são situações diferentes. Quando é deliberado ou quando é movido por uma paixão que não é ligada a um transtorno mental, a pessoa responde penalmente. Se é secundária a um transtorno mental, a pessoa não responde, ou ela responde com um desconto, ou ela vai para o tratamento, o que tem muito sentido. Não é porque a gente tem dó da pessoa, mas é porque não adianta botar o doente na cadeia, o doente tem que se tratar, porque na cadeia ele vai sair, vai fazer exatamente a mesma coisa, e se ele for se tratar, ele pode diminuir a chance de cometer de novo esse ato. Você acompanhou notícias por aí? Sempre tem, né? Essas notícias, vira e mexe, aparece. Conta pra mim, coloca aí nos comentários o que você viu, o que você achou, se você conhece alguém e se você já teve umas explosões aí. Pode falar nos comentários que a gente vai dialogando, a gente vai conversando. É bom pra gente trocar as nossas ideias e, claro, não se esqueça de já deixar sua inscrição e seu like aí no vídeo pra gente continuar conversando, que você sabe, temas assim não faltam nesse canal.